Bom dia, irmãos. Que alegria, não? Hoje é Natal, ou quer dizer, amanhã é Natal. Vamos fingir que é hoje, né? Como é bom e como é precioso quando a gente pode cultuar o Senhor bem no diazinho antes do Natal. Coisa preciosa. E não só uma vez, podemos cultuar agora de manhã e, se Deus assim nos permitir, podemos cultuar também à noite. E isso é um grande privilégio para cada um de nós, né? Antes de nós ceiarmos juntos com as nossas famílias, ou até mesmo enquanto nós estamos ceando, para aqueles que já estão viajando e eventualmente vão assistir a transmissão do culto online, então já podem cultuar junto com as suas famílias, estando em casa ou aqui na igreja, né? Mas aqui é especial, aqui é um lugar realmente muito especial, onde nós podemos nos reunir, podemos sentir uns aos outros, podemos compartilhar aquilo que nós estamos passando, que estamos vivendo, que estamos pensando, e isso é realmente um presente que Deus nos dá, né? Glória a Deus, porque Ele levantou a sua igreja, e aqui nós temos essa liberdade de podermos estar cultuando ao Senhor juntos, com toda a liberdade, com toda a gratidão, com todos juntos. Isso é realmente algo muito especial. Mas eu quero te convidar, nesta manhã, para abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, Antigo Testamento, um pouquinho depois dos Salmos, Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53, um texto um pouquinho difícil de achar às vezes. Isaías, capítulo 53. E nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 7 apenas, para a gente poder meditar e conversar um pouquinho nessa manhã sobre o que esse texto nos fala e nos ensina. Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 7. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondesse o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos orar? Deus bondoso, nós nos reunimos aqui nessa manhã para exaltar e louvar o Teu nome. Nós realmente engrandecemos o Senhor e Te agradecemos, Deus, pelo Natal, pelo nascimento, a vinda de Cristo Jesus, pela nossa salvação. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de celebrar esse momento tão precioso da história, quando o Senhor mesmo decidiu vir até nós e se fazer como um de nós. Que presente precioso que o Senhor nos deu, que tesouro maravilhoso que o Senhor nos permitiu apreciar das Tuas boas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós clamamos, Deus, que nessa manhã o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração e, cheia do Teu poder, do poder do Espírito Santo, possa falar conosco, possa nos ensinar, nos instruir, possa também nos exortar, caso seja assim necessário, e também da sua vontade. Tem misericórdia de nós, fala conosco. É precioso para nós ouvirmos a voz do Senhor. Que o Senhor nos ajude a não só ouvir a Tua palavra e apenas
extrair delas informações, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática todos os dias das nossas vidas, para que sejamos cada vez mais próximos do Senhor, mais parecidos com o Senhor. Continua falando conosco, continua nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto conhecido, um texto que você já conhece bastante, já deve ter ouvido muitas pregações, principalmente no fim do ano, né? A respeito do Natal, a respeito da vinda do Messias. Esse texto, ele proclama a respeito da vinda de um homem que viria para ser o Messias, para ser o rei dos judeus, aquele que libertaria dos pecados, o nosso Salvador, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Esse texto também fala que este homem que viria, esse Messias que viria, ele passaria por coisas terríveis, abomináveis, realmente indizíveis. Ele passaria pela morte, passaria pela cruz do Calvário, porque assim era necessário que ele padecesse para então pagar o preço que nós deveríamos pagar pelo pecado. Esse texto, ele traz 3 grandes lições que nós podemos apreciar nessa manhã, pensar nessa manhã, relembrar nessa manhã, e são lições que nos fazem refletir sobre o Natal, que nos fazem pensar sobre aquilo que nós estamos celebrando nessa manhã, que nós estamos celebrando, na verdade, hoje e amanhã. E, na verdade, todo esse mês, porque, na verdade, esse mês todo a gente acaba celebrando, né, o espírito do Natal, como muito se diz, né? Mas eu quero trazer essas lições para que você possa meditar um pouquinho a respeito de Cristo, a respeito do nosso Senhor, e de algumas coisas que muitas vezes nós, assim como muitas vezes a nossa sociedade faz também, que é deixar aquilo que Jesus fez por nós de lado. A primeira coisa que você vai notar nesse texto é que ele fala que o Senhor Jesus, ele não tinha boa aparência. Não foi encontrado nele nenhum tipo de beleza. Não era um homem formoso de se olhar. Não era parecido comigo, com o presbítero Clayton, assim, né? Era já uma pessoa que não tinha certos dotes de beleza, não era nenhum deus grego, como se diz. O Senhor Jesus era um homem simples, extremamente simples. Esse texto, ele nos fala, muitos podem pensar a respeito desse texto e olhar num primeiro momento e pensar assim, tá, Jesus não era um homem bonito, mas ele não está falando da aparência do Senhor Jesus, da aparência humana de Cristo, mas ele está falando do momento da sua crucificação. Nele não foi encontrado beleza alguma no momento da crucificação. Porque no momento da crucificação, eu sei que é doloroso dizer isso, mas o Senhor Jesus estava completamente desfigurado. Os meus irmãos que já leram algumas coisas a respeito disso, que já estudaram um pouquinho de como foi o momento da crucificação, sabem que a aparência de Jesus ela foi completamente transtornada naquele momento, por causa dos seus ferimentos. O Senhor Jesus sofreu, irmãos, tudo que um ser humano é capaz de sofrer e muito mais. Porque além do sofrimento físico, carnal, aquele que é infligido no corpo, era também um sofrimento emocional. E também um sofrimento espiritual. Os 3 sofrimentos inteiros, completos, totais em Cristo Jesus naquele momento. Não é de se admirar, então, que no Senhor Jesus, naquele momento da crucificação, não foi encontrado nenhuma beleza. Nada para que se admirar. Não era de fato um mártir, um herói na cruz, mas um cordeiro que foi de fato sacrificado pelos nossos pecados. Glória ao nome do Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. O Senhor Jesus tomou sobre si, levou sobre ele tudo o que nós jamais teríamos condições de suportar, para que eu e você hoje pudéssemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz e adorá-lo, e exaltá-lo, e agradecer, porque nós somos salvos. O Senhor Jesus, o seu amor precioso, a sua graça infinita, maravilhosa, inexplicável, irresistível, nos alcançou. Nós não merecemos, não mereceríamos e jamais mereceremos. Mas algo, o amor infinito de Deus, porque nós não sabemos, para que ninguém de nós se glorie,
e nos alcançou. Eu não sei porquê, mas eu sei que cada um de nós, e você também sabe isso no íntimo do seu ser, você sabe que é verdade. Nós não merecemos. Mas a lição que eu queria passar para nós é que, muitas vezes, por olhar um Deus que parece distante, um Senhor e um Salvador que está em outro lugar, que nós de fato não podemos ver fisicamente com os nossos olhos, mas que nós podemos sentir, que nós sabemos que existe, muitas vezes nós somos levados à mesma sensação do que o texto nos fala, e olharmos para o Senhor Jesus de uma maneira muito superficial, distante, como se o Senhor Jesus estivesse de fato no céu, longe, inalcançável de cada um de nós. O que não é verdade. Nós bem sabemos que isso nunca foi e nunca vai ser verdade. O Senhor Jesus está conosco. Por meio do seu Espírito, nós podemos senti-lo. Nós podemos saber, é testemunhado no nosso coração a existência, a vida, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Nós podemos ter esperança, e a nossa esperança não é vã, porque de fato é testificado para nós que tudo que nós vivemos é verdade. E isso só é dado aos eleitos, só é dado àqueles que realmente creem no Senhor, e não a todas as criaturas. E é justamente por isso que as pessoas até dizem que creem em Jesus, mas quando você vai olhar para a vida delas, para como elas vivem, para como elas demonstram, para como elas testemunham a respeito de Cristo, você não vê Cristo na vida delas. Porque de fato, não foi dada a elas a conhecer Jesus. Foi dado esse privilégio a nós. A você que está aqui hoje, talvez a você que nos acompanha pela internet, foi dado a você o privilégio de saber que Cristo é verdadeiro. Que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes nós não encontramos essa beleza no Senhor Jesus. Muitas vezes nós encontramos essa beleza em um jogador de futebol, em um time, em um artista, em um ator, em uma atriz, em um político, em um poeta, em um grande filósofo, talvez em uma ideologia, talvez em um ser humano que nós gostamos muito, que talvez não seja famoso, mas, por exemplo, em um cônjuge, num filho, na sogra? Não, acho que na sogra não. Mas nós encontramos pessoas, nós encontramos ideias, nós encontramos situações, até mesmo pecados, que muitas vezes nos aparecem muito mais belos, muito mais formosos, muito mais radiantes que o nosso próprio Senhor Jesus. Tendo feito o que Ele fez, tendo suportado o que Ele suportou, tendo entregado o que Ele entregou, muitas vezes, nós mesmos nos encontramos adorando, dando mais valor para outras coisas do que para o próprio Senhor Jesus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, nós olhamos para esse texto e do versículo 4 e 5 nós percebemos o tamanho do que Jesus suportou. Nós percebemos o tamanho da sua entrega. Nós percebemos o tamanho da sua humilhação. Tendo Ele mesmo saído do seu trono de glória, de graça, e vindo suportar a vida humana. Vindo suportar a morte, até mesmo a morte de cruz, que era a morte mais humilhante que existiu na história, pelo menos daquela época. Foi cuspido. Você imagine alguém cuspir na cara do próprio Deus. Que humilhação. Destituiu-se da sua coroa de glória, do seu poder, para usar uma coroa de espinhos. Destituiu-se do seu trono, saiu do seu trono, abriu mão do seu poder para ser crucificado em um poste de madeira. Você conhece a descrição de Apocalipse a respeito do trono de Cristo, não é? Um trono que é realmente formoso, belo, magnífico, extraordinário. O Senhor Jesus se levantou do seu trono, abriu mão de toda a sua glória para vir até nós. E ao invés de aqui ser colocado num trono, de fato, foi crucificado no madeiro. Hoje o Senhor Jesus está de fato sentado no seu trono,
preparando lugar para quando nós pudermos nos encontrar com Ele, quando for o momento de que Ele voltar para nos buscar. Mas Ele também está sentado no trono do meu e do seu coração. Pelo menos assim é o que nós esperamos. Mas se esse não é o seu caso, você também pode receber, entender, compreender, testemunhar do Senhor Jesus como também seu único e suficiente Senhor e Salvador. O Senhor Jesus abandonou tudo e Ele entregou tudo, entregou a si mesmo na cruz do Calvário, passando pelas maiores provações, pelas maiores torturas, pelo maior sofrimento, pela maior dor que algum ser humano poderia ser infligido. E Ele se entregou por cada um de nós. Nós não merecemos nada disso, mas Ele fez assim mesmo. E Ele não fez apenas por mim e por você, apenas pelos eleitos, mas Ele fez por todos, ainda que o efeito da sua salvação só atinja os eleitos. Só atinja aqueles que de fato Ele quer. Só atinge aqueles que estão com seus nomes cravados no livro da vida. Mas o Senhor Jesus morreu por todos. A sua morte teria o poder de alcançar a todos. E de certa maneira, por causa da sua graça, ela alcança a todos. Não para salvação, mas todo ser humano é capaz de compreender Cristo Jesus, mesmo que não seja salvo. É capaz de testemunhar a veracidade da palavra. É capaz de testemunhar diversos aspectos da palavra, mesmo que ainda não alcance a salvação. O Senhor Jesus, tendo morrido, abriu um precedente gigantesco para que a sua morte, o seu sacrifício, pudesse atingir todo o nosso planeta e, na verdade, todo o nosso universo. Porque o Senhor Jesus não morreu apenas por nós, ainda que por nós faça-se o efeito da salvação, Ele morreu para que toda a sua criação pudesse ser redimida. Não agora, mas na sua volta. Na sua segunda vinda, nós testemunharemos o momento perfeito da glorificação, onde o pecado será extinto, será extirpado da criação, onde nós não precisaremos mais derramar lágrimas, onde nós não precisaremos mais ser infligidos por doenças, por tristezas, por tribulações, por enfermidades, qualquer que seja, pela própria morte. Tudo isso será extirpado. Nós, os salvos, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, testemunharemos da sua glória. Aqueles, porém, que não creem no Senhor, estes testemunharão da sua ira, testemunharão da sua justiça, mas também testemunharão da sua glória, mesmo assim. Ainda que seja aplicado neles a justiça, essa justiça também faz parte da glória de Cristo Jesus. Mas o Senhor, irmãos, pagou um preço altíssimo. Altíssimo. E muitas vezes nós desprezamos o que o Senhor fez. Muitas vezes nós damos mais valor para outras coisas do que para aquilo que o Senhor pagou, para o preço extraordinário, insuportável, que o Senhor pagou por cada um de nós. E por fim, em último lugar, o Senhor Jesus foi levado como oferta, como sacrifício, como cordeiro. E aqui talvez seja uma das suas maiores humilhações. Porque quem tinha que pagar os nossos pecados, quem tinha que ser o cordeiro sacrificado, quem tinha que ir para a cruz do Calvário, éramos nós. Éramos eu e você. Mas o Senhor nos livrou. Por sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor infinito, incondicional, o Senhor se colocou no nosso lugar. E Ele era quem tinha todas as possibilidades, quem tinha todo o direito de reclamar. Era o Senhor Jesus que tinha o direito de exigir de nós o pagamento. Era o Senhor Jesus que tinha o direito de contestar a sua morte, o seu sacrifício. Ele poderia, inclusive, não ter se sacrificado. E todos nós estaríamos condenados. E isso seria justo, porque nós pecamos. Não, pastor, eu não pequei. Todos nós pecamos. Não porque a gente quer, mas porque o pecado simplesmente existe nesse mundo. Todos nós fazemos parte do pecado. Todos nós já nascemos
pecadores. Antes mesmo de nascer, nós já somos pecadores. Mas o Senhor Jesus escolheu tomar o nosso lugar, se colocar como a oferta final, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que não só tira, mas tirou o pecado do mundo. É claro que nós ainda estamos aqui, ainda testemunhamos a malignidade do pecado, mas isso vai acabar. Na verdade, isso já foi consumado. O fim do pecado já está decretado. Resta chegar o momento preciso da história em que o Senhor Jesus voltará pela segunda vez, não como cordeiro em silêncio, não como sacrifício, não como um humilhado de Deus, oprimido de Deus, mas como Rei da glória, que nós tanto almejamos que Ele venha, que nós tanto esperamos, na esperança que o Espírito Santo testifica e revigora, revive todos os dias no nosso coração. Nós precisamos lembrar, irmãos, desse sacrifício maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Nós precisamos lembrar que um dia o Senhor Jesus veio até essa terra, veio como um bebezinho, veio como uma ovelha, veio como sacrifício, veio como humilhado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e agora voltará em glória perpétua, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores e como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, vamos impetrar a bênção, encerrar o nosso culto e então vamos nos dividir em classes para as nossas escolas dominical. Vamos orar? Deus bendito, maravilhoso, extraordinário, perfeito, santo, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor das nossas vidas, Rei das nossas vidas. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome por causa do sacrifício maravilhoso, extraordinário, perfeito, suficiente que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós, de fato, Deus, não merecemos nada disso. Não merecíamos e nunca vamos merecer, mesmo que a gente faça tudo que esteja ao nosso alcance. Mesmo que a gente fosse ainda além do nosso alcance, nós nunca conseguiríamos pagar o que o Senhor fez por nós. Nós nunca conseguiríamos retribuir o que o Senhor fez por cada um de nós. Porque o que o Senhor fez foi um sacrifício divino, um sacrifício perfeito, santo. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome por isso. Nós nos rendemos ao Senhor, porque sabemos que não só não podemos pagar os nossos pecados, mas nós louvamos o Teu nome porque, por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, o Senhor escolheu fazer isso por nós. Mesmo que a gente não mereça, o Senhor, por um motivo que nós sempre desconheceremos, escolheu nos salvar. Escolheu vir até esse mundo como um bebezinho, como o mais humilhante de todos os seres humanos, o mais humilhado de todos. O Senhor escolheu então pagar o preço, ser a oferta perfeita e final pelos nossos pecados. Que o Senhor, Deus, seja louvado e exaltado todos os dias no nosso coração, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa boca, por tudo que nós fazemos. Que o Senhor seja exaltado, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, pelo benefício que o Senhor nos deu, pela graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, pela salvação, pelo que o Senhor fez, pelo reinado do Senhor, pelo senhorio do Senhor e pela salvação que o Senhor tem nos dado todos os dias. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Deus, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, eu creio que não temos nenhum aviso a dar hoje, a não ser de que, se você estiver por aí, se você puder, você pode participar